Olá, pessoal! Muita animação, concentração e disposição. Vamos aprender na análise combinatória combinações simples. Para ensinar combinações simples, é fundamental que vocês entendam a diferença entre o exercício número 1 e o exercício número 2. Vamos aprender a sutileza da diferença de como resolver o exercício número 1 e o exercício número 2. São as técnicas. Então, vamos lá. Com os algarismos 1, 2, 3 e 4, quantos números naturais de dois algarismos distintos podemos formar? Percebam bem que eu quero formar números naturais de dois algarismos distintos. Este tipo de exercício você já sabe resolver, mas eu quero mostrar aqui agora, passo a passo, a diferença entre este exercício e o próximo. É por isso que eu quero escrever todos os números de dois algarismos distintos e mostrar a sutileza da diferença. Começando com 1, você consegue formar o 12, o 13 e o 14. Começando com o 2, 21, 23 e 24. Por que 22 não pode? O 22 não pode porque vai repetir. Eu quero distintos, ou seja, unidade tem que ser diferente de dezena. É por este motivo que o 22 e o 11, 33 e 44 não entra aqui. Começando com o 3, você consegue formar o 31, 32, 34. Começando com o 4, 41, 42, 43. Eu montei aqui a estratégia organizadamente. Eu já sei que no total eu consigo formar uma, duas, três linhas, uma, duas, três, quatro colunas. 3 por 4 vai dar no total de 12 números. Resposta: eu consigo formar 12 números de dois algarismos distintos. E agora o problema número 2. Vamos lá. Em um plano, marcamos 4 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão em linha reta. Quantos segmentos de retas podemos traçar? A pergunta é: quantos segmentos de reta? Muito cuidado, pessoal. Este problema aqui, ele é bugante, é difícil de entender, mas na hora de fazer o desenho vai ficar muito fácil. Então percebam bem, se eu tenho 4 pontos distintos, ó, ponto A, B, C e D, dos quais 3 nunca estão em linha reta, ou seja, 3 pontos não podem estar na mesma reta. Se eu tenho o A, B, o C não pode estar alinhado, então eu tenho que tirar dessa reta, por isso que eu coloquei o C aqui. Quando eu digo que 3 nunca estão em linha reta, é a mesma coisa na geometria euclidiana, dizer que 3 pontos não colineares. 3 pontos não colineares é quando 3 pontos não estão em uma mesma reta. É isso que eu quis dizer aqui. Agora, eu quero saber quantos segmentos de reta eu consigo traçar. Eu vou passar pelos quais para chegar no quantos, como eu fiz aqui com o exercício número 1. Partindo do ponto A, eu consigo formar o segmento AB, consigo formar o segmento AC e eu consigo formar o segmento AD. Então, partindo do A, eu consegui formar 3 segmentos: AB, AC e AD. Então, vamos escrever aqui. Eu consegui formar o segmento AB, AC e o AD. Estes são os segmentos partindo do ponto A. Agora, partindo do B, eu consigo formar o segmento, vamos lá, segmento BA. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas o segmento AB ou BA é o mesmo segmento. Então, você não pode contar duas vezes. Então, partindo do B, eu consegui formar o segmento BA, já foi. Então, BA você vai excluir. Então, partindo do B, olha só, BC é o novo segmento. Então, BC, e eu consigo formar o segmento
BD. Então, partindo do B, eu consegui formar dois segmentos apenas, que é o BC e BD. Atenção, o segmento AB e BA é o mesmo segmento. Você não vai poder contar duas vezes. Toma muito cuidado. Agora, partindo do ponto C, então vamos lá, partindo do ponto C, eu consigo formar o segmento CA. CA ou AC é o mesmo segmento, então você não vai poder contar duas vezes. Então eu vou descartar. CA já foi. Partindo do C, CB ou BC já foi. Então CB também já foi. Não posso contar duas vezes. Eu não vou poder contabilizar duas vezes. Então, partindo do C, o único segmento novo que surge é o segmento CD. Então, CD é um novo segmento. Agora, partindo do D, eu consigo formar o segmento DA. DA ou AD é o mesmo segmento. Então, já foi. Do D, eu consigo formar o segmento DB. DB ou BD é a mesma coisa, já foi. E partindo do D, eu consigo formar o segmento DC, mas DC e CD é a mesma coisa. Então, a partir do ponto D, eu não consegui formar nenhum segmento novo. Por quê? DA com AD é o mesmo segmento, já foi. Então, eu vou excluir, eu vou descartar. DB já foi. E o segmento DC também já foi. A pergunta aqui é, quantos segmentos de retas eu consigo traçar? Segmento de reta eu consegui traçar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segmentos de retas. Então, resposta, eu consegui formar 6 segmentos de retas. Bom, eu já sei o que vocês estão imaginando. Professor, eu vou ficar montando sempre todo o segmento de reta? Imagina se fosse 20. Não, pessoal. Aqui, quando a possibilidade é pouco, eu quero mostrar para vocês a sutileza da diferença entre o problema número 1 e o problema número 2. Tá na hora de vocês enxergarem melhor este problema e este problema. Este problema você já conhece. Este daqui é super novidade. Então vamos verificar como que eu vou chegar no quanto, sem passar pelos quais. É isto. Bom, cada número que eu formei aqui é chamado de agrupamento. O que faz o número 12? Por que o número 12 é diferente do 34? Ou seja, por que este agrupamento é diferente deste agrupamento? Por que o 12 é diferente de 34? Porque tem elementos distintos. Ó, estes elementos são todos distintos. Elementos distintos. No caso de segmento de reta, eu vou pegar na mesma posição, ó. Imagina que o A é o algarismo 1, o B é o 2, o C é o 3 e o D é 4. Aqui eu formei segmento, ok? Então, eu vou pegar na mesma posição. Por que o segmento AB é diferente do segmento CD? O segmento AB é diferente do segmento CD. Por quê? Porque tem elementos distintos. Elementos distintos. Distinto quer dizer diferentes. Agora, olha só a sutileza. Percebam isso, hein? Então, cada número aqui é chamado de agrupamento. Eu estou agrupando de 2 em 2, ó, de 2 em 2. Por que este agrupamento aqui é diferente deste agrupamento? Por que o 12 é diferente de 21? Por que o 12 é diferente de 21? Porque o 12 e o 21, a ordem faz diferença. Aqui você lê 12, aqui você lê 21. Então, 12 é diferente de 21, porque a ordem faz diferença. A ordem faz diferença. Agora vamos pegar na mesma posição. Imagina que o 1 é o A e o 2 é o B. Então, 1A, 2 é o B. Por que o segmento de reta AB
não é diferente do segmento BA. No caso do segmento de reta, o segmento AB é igual a BA. Não é diferente, olha só, 12 é diferente de 21, mas segmento AB não é diferente de BA. O segmento AB é igual a BA. Então, você vai desconsiderar. Por que o segmento AB não é diferente de BA? Porque a ordem não faz diferença. Quando eu troco a ordem, AB, BA, a ordem não faz diferença. E aqui, 12 troca 21, a ordem faz diferença. Aqui, a ordem, no caso de segmento de reta, a ordem não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. Então, dois agrupamentos aqui, pessoal, quando a ordem faz diferença, na análise combinatória, isso que ganha o nome de arranjo. É arranjo de 4 algarismos tomado 2 a 2. E como é que você resolve esse exercício? Toda vez que a ordem faz diferença, você usa o método da casinha. O método da casinha que eu formalizei com vocês. Toda vez que a ordem faz diferença, você usa o método da casinha. É assim que você chega na resposta 12. Ó. Eu tenho 4 possibilidades para começar. Como tem que ser distinto, em cada casinha só se gasta um carinha. 1 por vez. Tinha 4, gasto 1. Então, eu tenho 3 para terminar. Eu tenho 4 possibilidades para começar e 3 para terminar, usando o princípio fundamental da contagem. 4 vezes 3, 12 números. É assim que você chega no resultado, no quanto, sem passar pelos quais. Isto já é conhecido de vocês. E quando a ordem não faz diferença? Quando a ordem não faz diferença, na análise combinatória, este problema ganha o nome de combinações simples. Então, a partir de agora, na combinação, a ordem não faz diferença. Quando a ordem não faz diferença, você vai usar a fórmula da combinação. E a fórmula é assim, ó, muito simples. Se você treinar, você não vai ter dificuldade. Aqui, lê-se, combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Como é que é? Ó? Combinação de n elementos tomado P a P é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Com uma condição. Só vai existir combinações simples quando n for maior ou igual a p e este n e p é um subconjunto dos naturais. Está contido nos naturais. Então, olha só como que você chega no resultado 6. Ó. Como que você poderia chegar no 6 a partir de agora, sem passar pelos quais? 6 segmentos de retas. Então, você vai fazer assim, combinação de 4 elementos, porque no total eu tenho 4 pontos distintos. Para formar segmento de reta, eu sempre vou pegar de 2 em 2. Então, sempre eu vou pegar de 2 em 2. Então, é combinação de 4 pontos tomados 2 a 2. Cada segmento, eu preciso de 2 pontos, ok? 2 pontos. Então, aqui é combinação de 4 tomado 2 a 2. No lugar do N, é 4. No lugar do P, é 2. Então, vai ficar 4 fatorial dividido por o P é 2. Então, vai ficar P fatorial, P é 2 fatorial. E faça 4 menos 2, que é N menos P. 4 menos 2 é 2 fatorial. E você já sabe que 4 fatorial é 24. Cada 2 fatorial é 2. 2 vezes 2 é 4. 24 dividido por 4 dá exatamente 6. Olha só, 6 segmentos de retas. Então, a partir de agora, é a fórmula da combinação que você vai ter que aprender a utilizar. Agora, toma muito cuidado.
Às vezes, você vai deparar com um exercício e você vai perguntar para si mesmo: professor, quando que eu uso o método da casinha e quando que eu uso a combinação? Para isso, pessoal, para a sua dúvida cruel, você vai pegar um agrupamento a partir de agora, uma só. Não estou pedindo para montar todos. Monte um agrupamento e você vai trocar a ordem. A ordem faz diferença? Sim! Então você usa o método da casinha. A ordem não faz diferença? Então você vai usar a combinação. A ordem, ó, segmento AB, segmento BA. Esses dois segmentos, a ordem faz diferença? Não! A ordem faz diferença? Não! Então, é combinação. A ordem faz diferença? Sim! Se responder sim, é usar o método da casinha. É sempre assim que você vai resolver os exercícios de combinações simples. Vamos exercitar a partir de agora. Olha só o próximo problema aqui, pessoal. Muita concentração aqui, hein, pessoal? Muita concentração. Vocês vão ter que fazer interpretação, entendimento do texto, quando usar a combinação e quando que você usa o método da casinha. Essa é a diferença, é a sutileza. Então, como eu disse, ou você usa o método da casinha ou você usa a combinação. A ordem faz diferença? Eu estou frisando várias vezes. A ordem faz diferença? Sim, usa o método da casinha. A ordem faz diferença? Não, então usa combinação. Vamos propor agora o exercício da FUVEST. Olha que exercício lindo e maravilhoso. A matemática, como eu costumo dizer, ela é maravilhosa quando você faz o real entendimento. Olha só. Seja P o conjunto dos vértices, dos 17 vértices, de um heptadecágono regular. Qual é o número de triângulos cujos vértices pertencem a P? Então veja bem, heptadecágono regular é um polígono de 17 lados, regular porque tem lados e ângulos congruentes. Imagina que eu fiz aqui sobre a circunferência, então aqui é a resolução. Imagina que eu fiz sobre a circunferência 17 pontos equidistantes. Vamos dizer que está tudo com a mesma distância, tá? Eu sei que não está proporcional, mas vamos tentar imaginar aqui, ok? Bom, aqui não precisaria ser heptadecágono regular, bastava ser um polígono qualquer, tá? Heptadecágono, tá? Não precisaria ser regular. Olha só, a resolução seria do mesmo jeito, poderia ser um heptadecágono convexo, tá? Não regular. Eu poderia fazer desse jeito, então. Para formar triângulos, ó, qual é o número de triângulos? Eu quero saber o total de triângulos. Triângulos. Para formar triângulos, eu preciso sempre escolher 3 vértices entre 17. Então, vou escolher 3. Por exemplo, se eu escolher o vértice A, D e P, por exemplo, estes 3 vértices, ó, A, D, DP. Olha só, este triângulo que surgiu aqui, ADP. Agora preste muita atenção. O triângulo ADP, ou triângulo PDA ou PAD, a ordem faz diferença? Não! A ordem não faz diferença. Como a ordem não faz diferença, já sei que é combinação. Eu tenho vários triângulos. Poderia ser ADQ, ó, ADQ. Poderia ser ADO, ADN. Então, se eu fixar A com D, AD pode ser com Q, AD com P, AD com O, AD com N. Meu Deus do céu! Poderia ser AB com Q, AB com P, AB com O. Pessoal, vai dar para desenhar vários triângulos, mas como eu já sei que a ordem não faz diferença, então eu vou usar a fórmula da combinação. É combinação de N elementos tomados P a P, é N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Agora, para calcular o total de triângulo, basta fazer combinação, número total de vértices, 17 vértices. Então, eu tenho 17 vértices tomados. Para formar triângulos, eu sempre vou escolher 3, de 3 em 3. Então, é combinação de 17 vértices
tomados 3 a 3. Isso aqui é a mesma coisa que 17 fatorial, dividido por 3 fatorial, 17 menos 3, que vai dar 14 fatorial. O fatorial de número maior contém o fatorial de número menor. Então, abre o 17 até chegar no 14. 17, tira 1, 16, tira 1, 15, tira 1, 14. 14 com 14 já simplificou. Então, não há necessidade de ficar mostrando. O que é esse 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Eu abri o 3 fatorial. Agora, vamos simplificar. 15 dividido por 3 é 5. 16 dividido por 2 é 8. E 8 vezes 5 é 40. 40 vezes 17. É só fazer 17 vezes 4. Multiplicar por 4 é dobrar o 17 duas vezes. O dobro de 17 é 34, o dobro é 68, acrescenta 0, 680 triângulos. Então quer dizer que, se você tem um heptadecágono regular, um polígono de 17 vértices, é possível desenhar dentro deste polígono 680 triângulos. Essa é a resposta. Continuando, agora, olha que exercício maravilhoso. Este exercício aqui tem caído muito no vestibular. É um dos exercícios muito importantes. Então, concentração, concentração, pessoal. Vamos lá. Aqui é do vestibular da Unicamp, ó. A diretoria de uma empresa é formada por 8 diretores. Então, eu já sei que a diretoria é formada por 8 diretores, ok? Sendo que apenas um deles se chama André. Então, eu sei o nome de uma pessoa entre 8. Então, desses 8 diretores, só tem um que se chama André. Ok. Perdão, pessoal. Agora vamos para a pergunta. Item A. Quantas comissões diferentes de 5 diretores podem ser escolhidas dentre os 8 diretores? Então, quantas comissões diferentes de 5 diretores? Eu quero formar uma comissão de 5 diretores. Ok. Dentre os 8 diretores. Quantas comissões eu consigo formar? Vamos lá. Vamos dizer que a gente tem o diretor A, B, C, D e E. Se eu trocar a ordem faz diferença? Não! Então, comissão, como a ordem não faz diferença, então eu já sei que é combinação. Eu tenho 8 diretores. Vamos lá. Eu tenho 8 diretores para formar uma comissão de 5 diretores, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu escolher o diretor A, B, C, D, E, D, C, B, A ordem não faz diferença. Então, já sei que é combinação. Aqui é combinação de N elementos tomados P a P, é fatorial de N sobre fatorial de P, vezes N menos P fatorial. Fórmula da combinação. Aqui vai ficar combinação de 8 diretores tomados 5 a 5. Eu quero escolher todas as formas de escolher 5 diretores dentre 8. É isso. Isso aqui é 8 fatorial dividido por P é 5. Então vai ficar 5 fatorial, N menos P. Então é 8 menos 5, 3 fatorial. Agora é fazer conta. O 8 contém o 5, então abre o 8, vai ficar 8, 7, 6, 5, 5 cancelou, 5, 5 cancelou, mas ainda tem o 3 fatorial. Abrindo o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Agora eu vou poder cancelar 6 com 6, 8 vezes 7, 56 comissões. Então aqui, ó, se eu tenho 8 diretores para formar uma comissão de 5, eu consigo formar 56 comissões. Ok. Agora item B.
Quantas comissões diferentes de 5 diretores? Continua ainda a comissão de 5 diretores. Então, eu quero formar comissões com 5 diretores. Ok, podem ser escolhidas de modo que André faça parte de todas elas. Agora tem restrição, não é qualquer comissão de 5 diretores. Eu já sei que André tem que participar sempre. Aqui, ó, eu tenho 8 para escolher 5. Essas 5 comissões pode ser que o André esteja presente ou não. Aqui é comissão com André e sem André. Agora, todas com André presente. Como que seria? Olha a estratégia. Pessoal, toma muito cuidado para você não analisar da forma errada, ok? Se eu tenho 8 diretores, 8 diretores, eu quero formar uma comissão com 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entre esses 8 diretores, só tem um que se chama André. Apenas um deles se chama André. Então, como eu já sei que essa comissão tem restrição, agora existe uma restrição. Eu sempre começo pela restrição. Tinha 8. O André tem que participar sempre. Então, dentre esses 8, vamos agora incluir o André. Não vai ter mais 8. Ó. Eu vou incluir sempre o André. Como o André vai participar sempre, ó, tinha 8, manda o André sempre. O André vai fazer parte sempre da comissão. Então, como tinha 8, o André vai participar sempre. Quantos diretores sobram agora? 7. Então, eu vou ter 7 diretores, porque o André vai participar sempre da comissão. Agora, estes 7 diretores que sobraram, pessoal, vai formar comissão com o André. Mas como aqui tinha 5 vagas, o André já ocupou uma vaga, quantas vagas sobraram ainda? 4. Então, a partir de agora, é combinação desses 7 diretores, onde o André vai participar sempre. Combinação de 7 diretores tomados 4/4. Isso aqui é a mesma coisa que 7 fatorial sobre P fatorial, que é 4 fatorial, 7 menos 4, 3 fatorial. Abre o 7, é 7, 6, 5, 4 com 4 já simplificou. Abre o 3 fatorial, que é 6, 6 com 6 eu vou poder cancelar, 7 vezes 5, 35 comissões com André sempre presente. 35 comissões. Olha como esse exercício é lindo, pessoal. Agora o item C. Item C. Quantas comissões diferentes de 5 diretores? Continua sendo comissões de 5 diretores. Ok, eu quero formar comissões de 5 diretores. Podem ser escolhidas de modo que André não faça parte de nenhuma delas. Então, o André não vai participar nunca. Pessoal, aqui tem 2 modos, ó. Tem o modo direto e o modo indireto. O modo direto é fazer assim, ó. Eu já sei que inicialmente eu tenho 8 diretores. 8 diretores. Para formar uma comissão de 5 diretores. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já sei que é combinação, porque formar comissões, a ordem não faz diferença. Agora, o André não vai fazer parte nunca da comissão. Então, agora, pessoal, é só excluir o André. Então, agora eu não vou incluir. No item B, eu tinha que incluir. Agora, no item C, eu vou excluir. Quem que você vai excluir? O André. Se tinha 8, o André não vai participar nunca. Então, se eu já excluí o André, é como se eu mandasse, André, você nem precisa ir para a empresa. Olha só, a diretoria de uma empresa. Então, você nem vai para a empresa esse dia. Fica na sua casa. Então, porque você nunca vai fazer parte da comissão. Então, agora, se eu já excluí o André, quantos diretores sobraram? 7. 7 diretores. E estes 7 diretores, para formar uma comissão de quanto? 5.
Então, agora vai ficar combinação de 7 diretores tomados 5 a 5. Isso aqui é 7 fatorial, dividido por 5 fatorial, 7 menos 5, 2 fatorial. O 7 contém o 5, então abre o 7, 7, 6, 5, 5 cancelou, 2 fatorial é 2, vamos simplificar, 6 dividido por 2 é 3, 7 vezes 3, 21 comissões. Então, eu tenho 21 comissões sem o André, ou seja, o André nunca vai participar. Esse é o modo direto. E o modo indireto? O modo indireto, ó, pega o total, 56. Tira todas as comissões com o André. 56 tira 35, ó, também dá 21. Então é só fazer item A menos item B. Quando eu escolhi 8, se eu tenho 8 diretores para escolher uma comissão de 5, entendam que nessa comissão de 5 tem comissão com André e sem André. Então, do total de 56, com André, eu calculei que tem 35. Então, agora sem André, é só pegar 56 menos 35, que dá 21 comissões. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Um beijo no coração.